Carta de Vitale, um dos principais documentos para se trabalhar, para se viver aqui na França. Fica com a gente nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Oi, meu nome é Davi e esse é o canal da família Leite Migra e nós estamos aqui na França atualmente há um ano, contando um pouco mais sobre essa experiência de como tem sido morar aqui e como tem sido fazer todos esses processos que são tão burocráticos e que quando nós chegamos aqui por vezes também não tínhamos muito ajuda. Nós já temos bastante conteúdo aqui para contar para vocês, mas esse vídeo de documentos que a gente tem postado ultimamente no nosso canal tem vindo por conta dos comentários que vocês têm deixado aqui abaixo. Queria desde já agradecer cada comentário, cada pessoa que dedicou seu tempo também aí assistindo os nossos vídeos. Continuem nos assistindo, apoiando o nosso canal, compartilhando, comentando, curtindo cada vídeo, que isso faz bastante diferença. Com relação à Carta de Vitale, esse foi o segundo documento que nós pedimos quando chegamos aqui na França, e ele é um dos principais documentos porque nele carregam vários números que você vai usar durante todo o período que você morar na França. Aqui nesse documento vão aparecer informações relevantes sobre o seu cadastro na França. Então vamos lá, vamos começar explicando para que serve a Carta de Vitale. A Carta de Vitale, ela carrega um número chamado número social. E com esse número social, você tem acesso a trabalhar na França. Então, é o teu número que vai regulamentar toda a tua contribuição social. Mas também, ele te dá direito a utilizar o sistema de saúde na França. A Carta de Vitale, na verdade, é mais para saúde do que para trabalho. Porque para trabalhar, você não precisa da Carta de Vitale, mas você precisa do número social. E como nós conseguimos a Carta de Vitale e o número social? Como contado anteriormente, nós chegamos aqui na Europa em agosto de 2023. E desde então, nós começamos a nossa vida fiscal aqui na França. O primeiro documento solicitado foi o título de séjour, que foi uma solicitação 100% online, e o segundo documento foi a Carta de Vitale. Logo na primeira semana, nós já depositamos o nosso dossiê completo, que eu vou dizer logo após que dossiê é esse, lá na Assurance Maladie, para que eles pudessem confeccionar o nosso número social e após a Carta Vitale. A primeira solicitação que nós fizemos, ela teve uma recusa por conta de não ter um vínculo empregatício com a França. Nós fizemos a solicitação tanto para mim, como brasileiro, casado com europeu, quanto para Débora como italiana, e mandamos todos os documentos necessários ali que apareciam na descrição, mas eles recusaram, informando que tinha que ter um contrato de trabalho, tinha que ter um vínculo de trabalho aqui, ou 3 meses de moradia na França. Após 3 meses, o europeu ele pode solicitar a Carta Vitale. Já o brasileiro, que é o meu caso, eu não posso solicitar Carta Vitale enquanto eu não tiver um título de séjour ou um visto de trabalho. Então, no meu caso, eu não tenho direito ainda, porque meu documento ainda está em curso, mas a Débora já tem direito por conta de já estar trabalhando e já ter mais do que 3 meses na Europa. Vocês já souberam que nós tivemos uma primeira reprovação. Então vai ficar bem explicado aqui nesse vídeo, passo a passo, para que você não tenha essas mesmas reprovações que nós tivemos. O órgão responsável por cadastrar você no número social e na Carta de Vitale aqui na França é a Assurance Maladie. Eu vou deixar aqui o link principal do site da Assurance Maladie para que você possa entrar e fazer a solicitação quando você iniciar o seu processo. Então nós encontramos o site, nós ligamos na Assurance Maladie, a nossa amiga que falava francês ligou e perguntou o que deveria fazer, e ela informou que é um formulário que precisa preencher. Junto com esse formulário deve-se mandar os documentos descritos. Então eu imprimi esse formulário aqui para vocês. É um formulário chamado CERFA, e aí ele tem uma numeração, esse CERFA, mas eu não vou passar o número do CERFA para vocês, porque de tempos em tempos existe uma atualização desses documentos. Então o que você vai precisar fazer? Na descrição do campo de pesquisa da Assurance Maladie, você vai colocar o seguinte texto: Demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie. Hoje, esse formulário ele é composto por 2 folhas, e essas 2 folhas, uma delas é o preenchimento das tuas informações, e a outra são as especificações dos documentos que você vai ter que anexar. Se você não tiver uma habilidade de leitura em francês, ou não tiver alguém para fazer essa tradução para você, use aí alguns serviços de tradução online que possam te auxiliar, mas na dúvida sempre faça o comparativo, tá bom? A princípio, é um documento bem fácil, com poucos campos para se preencher, mas que é muito importante preencher tudo corretamente, de acordo com cada informação solicitada. Então vamos lá, eu vou fazer uma leitura dinâmica aqui desse documento, dessas 2 páginas, para mostrar para vocês o que eles exigem para solicitar o número social e a Carta de Vitale. O primeiro item diz assim: para se beneficiar da cobertura de despesas de saúde em caso de doenças ou maternidade, deve-se trabalhar na França ou, se for ativo, residir em França de forma estável e regular. Segundo item: para ter acesso aos direitos de saúde social aqui da França, caso você
esteja chegando na França, você deverá preencher esse formulário e devolvê-lo à organização de saúde, à Assurance Maladie, da área da sua residência, acompanhando dos documentos comprovativos solicitados no verso. Se você é um membro de família, cônjuge, companheiro, companheiro PAC, enfim, juntar-se ou acompanhar para estabelecer-se na França, segurado trabalhador ou residir na França de forma estável e regular, deverá também preencher este formulário. O que quer dizer esse segundo item? Que você tem que estar morando aqui, tem que estar trabalhando aqui para poder solicitar os benefícios do número social e da saúde do governo. Mas, para o cônjuge e acompanhante que tenha também o visto, que tenha o título de sujum, uma residência regular, ele também pode solicitar junto com você. Então, vai depender do seu caso. Se você já tiver todos os documentos e se já tiver liberação para o cônjuge, ambos já vão poder fazer a solicitação da Assurance Maladie para a carta de Vitale e número social. Terceiro item. Se você estiver coberto por um sistema de segurança social de outro país, por exemplo, como trabalhador destacado no estrangeiro ou aposentado, você não precisa preencher esse formulário. Para exercer seus direitos e dos seus familiares, você deve fornecer a sua caixa de seguro de doença, conforme a inscrição no estado de residência ou documento equivalente para países fora da União Europeia. Então, existem casos de pessoas que já têm um sistema de saúde particular do seu país e ela pode usufruir dentro da França, mas vai depender do seu caso em específico, ok? Eu acho que não é o caso da maioria. A maioria, quando chega, solicita o documento justamente para usufruir da saúde francesa. Bom, esses foram os 3 primeiros itens explicativos sobre quem pode, quem não pode, como deve fazer. Logo abaixo, a gente já vai começar a parte de descrição para você preencher as suas informações. Então, o primeiro item, claro, é o nome e o sobrenome. Então, você vai preencher o seu nome completo, ali descrevendo. Em seguida, tem um item chamado número social, se você tiver. Como é uma solicitação, esse campo você não vai preencher, ok? O número de benefícios, se você tiver algum vínculo com a CAF, você pode colocar também o número aqui. Se não tiver, também não tem problema, não é obrigatório, mas o CAF é um assunto para um outro vídeo que também vai ser bem importante e relevante aí para sua família. Próximo item, data de nascimento, preenchido ali com a data, município e país do nascimento, nacionalidade, se é francês, União Europeia ou outro, endereço completo, e aí logo abaixo vai aparecer o código postal, que é composto por 5 números, o município e o número do seu telefone, e aqui eu já recomendo que coloque um número francês. Se você já tiver um, coloca o seu, se não do seu amigo ou de alguém que você conheça. E por último ali, né, no campo de identificação, o e-mail, ok? Lembrando que nenhuma informação vai ser encaminhada por e-mail para vocês durante todo o processo da solicitação. Eles colocam no cadastro, mas tudo é feito por correio. Bom, já partindo para o segundo bloco aqui de informações, ele já vai perguntar o seguinte: situação profissional do candidato, né, da pessoa que está solicitando o documento. Aí tem um campo assim, atividade profissional, que você deve marcar que sim. Especifique qual, então você coloca a sua profissão, ou se você não tiver atividade, tem um campo para destacar como sem atividade. E outro é se tiver alguma outra função, algum outro estado, por exemplo, aposentado, enfim, que vá comprovar a sua estadia aqui. E nesse mesmo campo ele aparece assim, data de chegada na França. Aí um campo para você colocar a data no formulário. Gente, e nesse item aqui eu gostaria de dizer o seguinte: para solicitar a carta Vitale e o número social, antes dos 3 meses morando aqui, seja brasileiro ou seja europeu, você precisa ter um trabalho. Sim, nós fizemos a primeira solicitação e foi reprovado porque nós não tínhamos contrato de trabalho. Então, no caso, a minha esposa precisou conseguir um trabalho para depois começar a solicitar os documentos oficiais. Sem isso, eles recusaram o nosso processo. E sim, demorou 1 mês para eles darem um retorno negativo dizendo que não tinha o contrato de trabalho. Então, eu já gosto de avisar o que pode ter de reprovação para que você não perca tempo, ok? Uma informação relevante também para quem está chegando agora e precisa desse documento é o seguinte: a maioria das empresas não sabem ou não querem contratar uma pessoa sem número social. E sim, é uma realidade bem normal aqui. O que a maioria das empresas não sabem é que durante 1 mês trabalhando, você pode trabalhar sem número social. Então, o que aconteceu com a empresa da minha esposa? Eles demoraram para assinar um contrato com ela porque eles não sabiam dessa informação. Então, a gente precisou pedir para o RH liberar o item de número social para deixar em branco no contrato, para que ela pudesse assinar um contrato de trabalho e, com a cópia desse contrato de trabalho, reenviar o dossiê para a Assurance Maladie para que eles possam fazer o número social dela. E aí sim, com o contrato de trabalho, juntando os outros documentos, ela pôde fazer a solicitação da Assurance Maladie. E aí, aproximadamente 3 semanas e meia depois, já veio uma carta na residência com o número social da Débora e também das minhas filhas, porque elas ficam vinculadas como dependente da pessoa que está trabalhando. Nesse campo B, que é o da situação profissional do trabalhador, a gente acabou errando no primeiro formulário, mas com a recusa a gente solicitou novamente
imediatamente depois, na segunda solicitação, foi aprovado e já chegou uma carta, que é um documento oficial, dizendo o número social da Débora e das meninas. O último campo do formulário é um campo que vai ser da assinatura, data de assinatura da solicitação desse documento, ok? Então ele vai dizer o seguinte: comprometo-me a chamar imediatamente a atenção da Organização de Seguro de Saúde, que recebe esse pedido para modificação das informações da casa A e notificá-lo de qualquer transferência da minha residência principal para o exterior. Certifico a minha honra e veracidade de todas as informações fornecidas nesse arquivo. Então é só aqueles termos legais que são importantes de se preencher, dizendo que tem ciência. Logo abaixo já tem o campo para colocar a data e a assinatura, que tem que ser igual ao documento de identidade. Com isso, gente, a gente já preencheu aqui todos os campos, 3 principais campos, para solicitar a carta de Vitale, e a primeira folha está finalizada. Já na segunda página, que é essa página aqui tem muitas pequenas letras. É bem importante dar atenção àquilo que você vai anexar de documento, porque nem todos os documentos vai se enquadrar no seu caso, mas aqueles que se enquadrar, você manda. E digo mais, se precisar, peque pelo excesso, não deixe faltar nada. Aqui no lado direito da página, ele vai passar todas as características da pessoa que está solicitando. Então, tem um campo para cidadão europeu, tem um campo para cônjuge de europeu, tem um campo para estrangeiro, e ele vai delimitando todas as informações, ok? Então, vamos lá. Para provar a sua identidade, se tiver nacionalidade francesa ou nacionalidade europeia, você precisa do seguinte documento: uma cópia do documento de identidade europeu ou o passaporte. Então, esse aqui é o primeiro documento, que é o sim. O segundo item é o seguinte: para comprovar sua identidade e regularidade da sua residência, se você for um cidadão da União Europeia ou da Suíça, né, que eles falam sempre aqui que é a União Europeia e Suíça. Então ele pede o seguinte: uma fotocópia do título de residência ou documento válido, como cartão de residência, plurianual ou temporário, cartão de residência, certificado de residência, cidadão argelino, visto de longa duração e entre outros. Mas, gente, o que acontece? Um cidadão europeu, ele pode morar em qualquer local da União Europeia somente com seu documento europeu. Então, na teoria, é nos casos de pessoas que não tenham uma regularidade na Europa, mas é importante que o seu documento europeu tenha validade em dia, né? Ele não pode ser vencido, ok? E o terceiro item vai falar o seguinte, que é os casos de pessoas que nasceram no estrangeiro, ou valis, ou futuná. Não sei direito que países são esses, mas ele fala o seguinte: uma cópia completa da certidão de nascimento ou extrato da certidão de nascimento, com filiação ou documento equivalente estabelecido pelo consulado, se você tiver o documento. Sua segurança de saúde lhe dirá se você precisa fazer isso, traduzir. A Assurance Maladie é um dos órgãos que não obriga você a traduzir o seu documento. Então, por vezes, você vai poder mandar a sua certidão original, uma cópia, né, no caso, daquilo que você já tem, sem precisar traduzir. Mas como eu já disse nos vídeos anteriores, pode ser que eles te peçam para traduzir, ok? Então, ao invés de atrasar o seu processo, já mande traduzido e também o original, manda sempre os 2 documentos, para garantir. A certidão, ela é sempre válida, gente, quando tem alguma alteração de nome e também quando você não é de nacionalidade europeia. Ou, por exemplo, no caso da minha esposa, ela é de nacionalidade europeia por direito, mas ela não nasceu na Europa. Então, os registros dela são de outro país. Então, além do passaporte italiano que a gente mandou também a certidão de nascimento e a certidão de casamento, original, cópia, né, no caso, e a tradução juramentada. Então, a gente garantiu, para não ter reprovação, o envio das 2 informações. E com isso, a gente teve assertividade no processo. Bom, o quarto item que aparece aqui é o seguinte: se você exerce uma atividade profissional, que é o caso, né, gente? Porque para conseguir o número social e a carta de Vitale, você já tem que ter um vínculo de trabalho. Então, ele fala para fornecer qualquer documento que justifique a sua situação. Por exemplo, seu contrato de trabalho ou seu contra-cheque, seu recibo de salário. Bom, os primeiros itens que eu falei para vocês acima são com relação à identidade e o vínculo empregatício. Agora, aqui abaixo, ele vai passar um grande quadro sobre a questão da residência, um documento que comprova a sua residência aqui. E aí ele vai falar o seguinte: para comprovar a estabilidade de residência na França, se você não é profissionalmente ativo, você deve anexar o seguinte. Vamos lá, nesse caso aqui ele dá 2 opções, tá? A primeira opção é o seguinte: se você estiver em uma das situações abaixo, você pode se beneficiar da cobertura dos custos de saúde. O próximo item aqui, ele vai falar sobre a questão da residência aqui na França, tá? E aí, pessoal, o que eu preciso alertar vocês? Esse item aqui, ele dá muita ênfase à questão dos casos específicos de moradia aqui na França, que não é os casos comuns. Os casos comuns são de pessoas que são estrangeiros e vêm morar aqui com um visto, tudo correto, ou cônjuge europeu, que é o meu caso, enfim. Mas os casos específicos são aqueles refugiados, são as pessoas que têm que ser acolhidas
obrigatoriamente, que tem motivos de pobreza ou estados específicos, tá? Então, você precisa dar atenção a isso, porque se você não se enquadra nesses casos, você não vai precisar mandar nenhum tipo de documento quanto a isso. E normalmente, nesses casos, as pessoas elas têm um vínculo com o Office, que é um órgão que auxilia os refugiados e pessoas que precisam desse auxílio. E o próprio Office, ele ajuda a pessoa a fazer a solicitação da carta de Vitale, ok? Então, esse primeiro caso é com relação a esses casos em específicos, né, que eu comentei antes. Já o segundo caso, na parte da atestação de residência, ele vai dizer o seguinte, que se você não se enquadrar em nenhuma das situações acima, né, conforme eu tinha dito, de pessoas que são refugiadas e outras, você deve seguir os seguintes documentos: contrato de aluguel, recibo de aluguel. Se você tiver hospedado por uma pessoa, uma carta de hébergement, que é um documento de residência escrito pela pessoa, junto com uma identidade e um comprovante de residência no nome dele. No caso de alojamento social, um número de documento social, que a pessoa já esteja morando lá há 3 meses, e ou um documento oficial teu mesmo da tua residência que você está alugando, que é água, luz, telefone, internet fixa, gás, documentos específicos em seu nome que comprovem a sua residência aqui na França. Digo mais, a sua residência precisa ter 3 meses, ok? Eu venho falando isso desde o começo do vídeo, para que você não tenha reprovação. Então, com relação ao comprovante de residência, é isso. E aí a gente já parte para o último e o penúltimo item da lista aqui de documentos. O penúltimo item é com relação aos documentos dos filhos, ou pessoas sobre os seus cuidados. Então, dos filhos, você pode mandar uma cópia da certidão de nascimento dele, original e traduzida, e também uma cópia do passaporte dele, para ter um documento de identidade vinculado lá no sistema. Pode ser que eles não peçam o passaporte, mas se você tem, mande. E por último, pessoal, o documento que eles pedem para você incluir no seu dossiê é o documento para pagamento dos seus benefícios, os dados bancários, que aqui eles chamam de IBAN. No começo, quando nós não tínhamos um RIB francês, o documento que nós mandamos como IBAN foi o IBAN da Wise, que era o que a gente tinha na época. Mas, como a minha esposa começou a trabalhar e ela já tinha um contrato de trabalho, logo na mesma semana a gente já foi no banco e conseguiu abrir uma conta, e na segunda solicitação da Assurance Maladie, nós já tínhamos o número de IBAN francês. Então a gente anexou já o RIB como um documento oficial. Então, pessoal, com isso, a gente finaliza a questão dos documentos que a Assurance Maladie pede para a gente anexar ao processo, tá? Nesse primeiro dossiê, eles não pedem foto, eles não pedem assinatura dos filhos, digital, nada disso, porque é uma segunda etapa que só vai acontecer depois que o teu número social estiver pronto. Para você acelerar o seu processo e poder usar a saúde, se precisar, você já vai ter, depois de um mês da solicitação, mais ou menos, você já vai ter o número social. E junto com isso, você já vai ter também o número social dos seus dependentes se você tiver filhos, tá? Com o número social em mãos, o documento oficial que vem ali 2 páginas mais ou menos, você já pode também utilizar médicos, já pode procurar um médico da família, começar o teu processo de saúde aqui na França, tá? Gente, aí o detalhe é o seguinte, enquanto você não tiver um documento assim como esse aqui, você vai ter que guardar todos os recibos de saúde que você vier a utilizar aqui do governo. Não vai ser automatizado. A carta de Vitale, ela vem com um chip junto. Então, toda vida que você vai ao médico, o médico coloca lá no sisteminha dele, o chip de saúde, e automaticamente ele já puxa todas as informações. Se você já tem um sistema complementar de saúde, ele já tem todas as informações online e você não vai pagar nada pela consulta. Se você precisar usar o sistema de saúde antes de ter o documento oficial, a carta de Vitale, então você vai ter que guardar esses documentos e mandar sempre para a Assurance Maladie para que você possa receber o reembolso. A questão dos custos para a saúde aqui, ela vai depender da especialidade médica que você vai. Pode variar entre 40 euros até 120 euros ou mais. Os exames também da mesma forma. Para cada tipo de exame tem um tipo de custo. No começo, a gente pagava com a carta Vitale em torno de 10 euros pela consulta. Então, se tinha que ir a minha esposa e minhas 2 filhas no médico, a gente tinha um custo de 30 euros para ir ao médico. Então, a gente passou a pensar bem antes de ir ao médico, só ir quando realmente fosse necessário, porque a gente pagava por esse serviço. Para obter a saúde gratuita, você precisa fazer uma solicitação de complemento de saúde. Porque, uma vez que você tem a carta de Vitale, o governo entende que você pode usar a saúde. Mas, como toda pessoa aqui na França, você vai pagar um percentual da sua consulta, de acordo com os índices lá do governo. Então, era o nosso caso. Nós tínhamos o documento, mas tínhamos que pagar um complemento toda a vida que ia ao médico. É um formulário também que está lá disponível no site da Assurance Maladie, que nada mais é um documento oficial como esse aqui, como esse formulário,
solicitando um complemento de saúde. Eu também vou deixar na descrição o nome do documento para que você possa procurar quando você tiver a sua demanda. E aí a dica é a seguinte: assim que você receber o seu documento oficial do número social, que não é a carta vital, é só uma folha com um número escrito, você já solicita esse complemento de saúde também, porque demora em torno de 1 mês a 2 meses para eles analisarem o seu dossiê e mandarem o seu sim ou não para você começar a usar o sistema de saúde totalmente gratuito, tá? No caso das pessoas com renda de salário mínimo, baixa renda, mesmo a renda familiar sendo baixa, você tem direito a uma saúde 100% gratuita. Então, vale muito a pena solicitar o complemento de saúde do governo. Além da carta de Vitale, que é um processo, logo que chega o número social, você já pede o complemento de saúde complementar. E aí, automaticamente, ele vai vincular aí ao seu sistema, que lá no futuro você vai ter acesso a um aplicativo ou ao site chamado Conta Meli, que lá você vai poder consultar tudo sobre a sua vida de saúde na França. Eu não vou especificar sobre o complemento de saúde aqui, porque ele é basicamente igual à carta Vitale, tá? Mas também dê atenção a cada item, leia com calma, preencha todos os campos, para que você possa mandar o máximo de informações corretas, sempre lembrando que para ter acesso ao complemento de saúde, você também precisa ter um vínculo de trabalho, tá? Nada é de graça, você precisa estar contribuindo para o governo aqui, pagando os impostos corretamente, para depois você ter acesso aí aos benefícios do governo com relação à saúde. Quase todos os órgãos que você vai vincular aí os seus filhos, ou até mesmo você, em alguma questão governamental, como por exemplo escola, como por exemplo atividade de férias, todos esses órgãos eles vão pedir sempre o número social seu e dos seus filhos. Então, se você não tem, você vai ficar com essa pendência. Então é importante, até mesmo antes de fazer a inscrição das crianças, ou até mesmo alguma atividade em específica, você ter esses números para poder, quando for solicitado, você já ter tudo corretamente conforme manda o processo, tá? Agora, efetivamente a carta Vitale, ela só é solicitada para saúde. O documento em si que aparece aqui é o número social, e o número social, ele não é obrigatório você ter um documento com foto para apresentar. Só o documento da assurance maladie oficial, que vem 2 páginas, já é o suficiente para você apresentar no seu trabalho ou apresentar nos órgãos governamentais que eu tinha dito antes. Bom, vocês puderam perceber que a carta Vitale é um processo simples, não exige muita documentação, mas sim exige muita atenção na hora de preencher e anexar todos os documentos, e com isso a gente finaliza esse item, né? Já com abertura para fazer solicitação de outros 2 documentos que são importantes, mas não termina por aí, pessoal, ainda existem outros documentos que são importantes, outros sistemas que são importantes de você cadastrar, você tendo uma renda alta ou não, são sistemas que são importantes de você ter, e que aos poucos a gente vai postando aqui no canal cada conteúdo, né, para facilitar aí a experiência de vocês, tá bom? Quero dizer que o título de séjour tem dado uma boa repercussão, ainda não finalizou, mas está em processo, está caminhando, e assim que finalizar, nós vamos contar aí como foi toda essa experiência de espera. O bom é que a carta Vitale nós já temos, e já é um documento oficial. Eu dependo do título de séjour. Para a Débora, não. A Débora conseguiu porque ela tem um contrato de trabalho e passaporte europeu. E para o europeu é muito mais fácil. Da mesma forma, para alguns que já têm o visto, também conseguem fazer todo o processo com mais facilidade, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, você pode comentar aqui e aos poucos eu vou respondendo cada comentário com as suas dúvidas. Mas, por outro lado, também temos a possibilidade de fazer uma consultoria especializada no seu caso. Cada caso é um caso. Então a gente pode dedicar um tempo a você. E para essas informações sobre a consultoria, é só mandar um e-mail que eu vou deixar também na descrição desse vídeo para você saber mais como funciona e começar a sua vida burocrática aqui na França. Gente, eu espero que eu tenha deixado tudo o mais claro possível. Eu agradeço a atenção de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!